Olá pessoal, hoje no Novo Câmara nós vamos falar sobre um assunto conhecido de todos, mas com sua importância, que é sobre mudanças climáticas. Nós estamos aqui com João Castro, que é meteorologista, e o Fábio Marim, que é professor aqui da Exalc. Bom, gente, obrigado por ceder um tempo de vocês para dar a entrevista. Sou Fábio Marim, sou professor aqui da Exalc, como você mencionou, no Departamento de Engenharia. Eu leciono as disciplinas de agrometeorologia e modelagem agrícola. Sou engenheiro agrônomo, formado aqui mesmo, em 1998. Antes de atuar como professor, atuei na Embrapa por 12 anos. E em 2013, iniciei minha carreira como docente aqui, sempre nessas áreas envolvendo a parte climática e agricultura. Arthur, meu nome é João, como você falou aí, eu sou meteorologista da Climatempo, atuo há algum tempo já na área de agrometeorologia, mas também dando bastante enfoque em cidades inteligentes, que é um dos ramos que a gente dá bastante cuidado lá na Climatempo. E o Climatempo já está há 30 anos, é isso? Isso, a Climatempo vai completar agora 31 anos de existência. Foi a primeira empresa privada de meteorologia no Brasil e recentemente, no início do ano, nós fomos adquiridos pela Storm Geo, que é uma das maiores empresas de meteorologia do mundo. Eu acho que em 30 anos vocês devem ter visto bastante mudança no clima, né? Eu acho que o clima está mudando, todo mundo sabe. Mas o que afeta isso no dia a dia das pessoas? Porque às vezes parece que fica muito longe, sabe? Não é que só vai ficar mais quente, não vai só ficar mais quente, né? Não, eu acho que quando a gente fala em clima, a gente está, na verdade, falando de uma mensuração, de uma medida do que a gente chama atmosfera. A atmosfera é essa camada de gases que o pessoal lembra lá do segundo ano do primário, 78% de nitrogênio e tudo mais lá, enfim. Mas o fato disso ser um gás, isso recobrir o planeta Terra, isso indica que isso é muito variável. Então, na verdade, uma palavrinha que está intrínseca a toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto é variabilidade. Então, quando a gente fala nessa tendência, nessa possível, nessa provável mudança climática, em média, na média anual, a temperatura deve subir um pouco mais, só que ao longo do ano vai continuar havendo ondas de frio, vai continuar tendo picos de calor, momentos de chuva, momentos de seca, ou seja, a variabilidade diária e dentro de cada dia, ela continua muito próxima do que era. Não é assim, olha, a gente está subindo uma escada, era 20 graus, subiu para 25, não, é uma coisa mínima. Só que quando a gente faz uma média, analisa isso ao longo do tempo, aí os termômetros, é importante falar, não são as pessoas, os termômetros indicam que existe uma subida na temperatura. E isso é algo que pode ter relevância, especialmente na cidade, na vida das pessoas, mas especialmente na agricultura. Porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Diferente das indústrias que estão fabricando carros, computadores, elas têm, às vezes tem até ar-condicionado, mas tem telhado e tudo mais. E a agricultura não tem. Na verdade, ela depende de estar exposto ao tempo. Então, se você tem temperaturas maiores, ou mudança no regime de chuva, ou mudança no padrão de vento, isso vai afetar a forma como as plantas reagem. Em algumas regiões pode ser que aumente a produção, mas existe uma chance de cair em boa parte delas, entendeu? Ou de pelo menos mudar o jeito como a gente produz hoje. E isso é que traz alguma preocupação. Será que a gente conseguiria antever? Será que a gente conseguiria se adaptar? Será que a gente conseguiria reverter esse quadro? Hoje, a gente consegue ver os efeitos da mudança climática no campo já? A gente consegue ver, mas dentro daquela perspectiva, como eu comentei, de alguma coisa diluída. Isso não afeta a economia do agricultor ainda? Isso é difícil falar que afeta, porque, na verdade, o clima sempre variou. Uhum. Então, quando você vai voltar e fala assim, olha, nós estamos perdendo a safra esse ano. Olha, isso é uma condição normal ou isso é mudança climática? Aí, realmente, não é algo simples de se falar, ok? Por quê? Porque sempre teve anos bons e anos ruins. Então, agora, a gente vê, talvez, uma incidência maior de anos ruins, mas não quer dizer que só hajam anos ruins. Mas quer dizer que, sei lá, se há 50 anos atrás a gente tinha um revés a cada 10 anos, agora tem um revés dois reveses a cada 10. Fala, cara, não é uma mudança. Exato, mas é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma ruptura. Nós não estamos falando assim, era assim e virou assado. Era assim e ficou um pouco mais assim. Lentamente, isso é difícil notar e explicar. Exatamente. João,
E nas cidades? Como eu falei, o Climatempo está há 30 anos aí trabalhando. Você já vê um impacto das mudanças climáticas nas cidades? A gente vê que nas cidades a dinâmica das temperaturas elas tem variado um pouco e principalmente a incidência, a ocorrência de eventos extremos, tá? Tá muito mais sensível, a gente percebe muito mais. Existem muitas pessoas que falam, não, tudo bem, agora eventos de tempo severo são mais reportados porque hoje todo mundo tem um telefone que tira uma foto, mas não é isso. Ok, que todo mundo hoje consegue registrar um fenômeno, algum fato meteorológico importante, mas também a incidência vem aumentando. Isso aí muito por consequência do aumento das temperaturas. Existem estudos mostrando que a temperatura média global ela aumentou 1 grau, mas por outro lado nas cidades, nos grandes centros urbanos, esse aumento de temperatura chega a 1,5 graus, 2. Então o principal foco é lá na cidade de novo, porque você tem aquela selva de pedra, aquele concreto por tudo que é lado, né? Então ali você cria um ambiente muito particular, um microclima da cidade, muito mais quente e o número de eventos severos eles estão aumentando. E por outro lado, digamos assim, você tem um evento de chuva importante, tá? Só que aquela cidade ela não tem como drenar essa água. E cada vez o que você tem, na verdade, é construção, áreas urbanas expandindo cada vez mais. Por outro lado, a política pública não investe em maneiras de drenar essa água da maneira correta. Então você vê alguns estudos aí mostrando o asfalto que permite que a água penetre e vá para galerias subterrâneas. Então, quer dizer, a humanidade visualiza ali na frente algumas iniciativas para melhorar nesse aspecto, mas as coisas são muito demoradas. Queria que vocês dessem um recado para os nossos alunos dos MBAs. Muitos deles são coordenadores de equipe, têm liderados, outros estão trabalhando no campo, outros em escolas. E nas mais diversas situações, o que eles podem fazer no dia a dia, no exercício da sua função, para melhorar e amenizar e conscientizar as pessoas que estão liderando ou em contato? Olha, eu acho que a gente conseguir construir uma visão um pouco menos apaixonada sobre o tema, especialmente para esses que vão ser gestores, é talvez a minha maior sugestão. A gente vive num momento de muita polarização, entendeu? Em que o diálogo sempre acaba ficando mais dificultado, mas se por um lado nós temos um cliente que se mobiliza pela questão ambiental e que talvez ele cada vez mais, havendo recurso, ele tope pagar por esse serviço, por parte de quem produz, observar essa mudança no demanda do cliente e se preparar para isso daí, talvez seja a maior mensagem. Resumindo, então se a gente consegue montar políticas públicas para recompensar os bons, e esses bons gestores conseguem entender que existe um outro mercado consumidor se formando, apto e atento, e enfim, em que esse tipo de conversa que a gente teve faz sentido para eles, talvez o desenvolvimento de produtos mais adequados, com processo de produção um pouco mais limpo, e que isso seja de uma forma gradual, entendeu? Qualquer processo produtivo tem impacto, ok? Qualquer processo, qualquer uma das coisas, as nossas roupas, sapatos, os carros, a tinta da parede, tudo isso tem um impacto. Okay? Então, o ser humano também, nós precisamos ter uma visão pragmática de que não vai dar para viver tendo esse padrão de consumo sem algum impacto. Qual o impacto que que a gente vai acordar como sociedade que a gente vai aceitar? A sugestão vai mais ou menos nessa linha. Legal, eu concordo totalmente com o professor. Eu entendo que muito parte da fonte geradora da demanda, né? Então, por exemplo, a gente tem várias iniciativas no setor de carnes, por exemplo. Você tem lá a carne com selo verde. Então, aquela carne que ela é consumida nas condições ambientais ideais, com baixo consumo de fertilizantes na pastagem. Muitas delas esses animais são criados em campos nativos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem um selo muito legal. Quer dizer, então o mercado consumidor dessa carne, ele topa pagar mais porque ele sabe que aquela carne ela é criada numa condição ecologicamente ok. Então, tudo que a gente vai consumir, se você estiver disposto a bonificar quem produz por conta dele produzir numa condição mais limpa, né, em termos ambientais, digamos assim, é legal. Pro pessoal que é gestor, a minha dica é a seguinte, também como gestor, líder de equipes e de produtos, olhar sempre em cima do muro. Você tem que estar aberto
para compreender ambos os lados do problema e procurar a solução mais adequada para o seu negócio. Tá? Muitas vezes vai ser justamente essa. Bom, será que se eu fizer uma produção mais limpa, eu vou conseguir cobrar um pouquinho mais e pagar um pouquinho mais para o meu fornecedor, rentabilizar mais também para a minha companhia? Muito provavelmente sim. Então, a pegada está nesse sentido e a gente tem que se manter aberto a essas questões. Perfeito. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram pra gente. Valeu mesmo, eu acho que foi um ótimo papo. Legal. Obrigado. Prazer. Continue aí.